Olá, vamos direto ao ponto hoje, mergulhando no primeiro capítulo do livro de Abacuque, lá das Escrituras Hebraicas. É um texto, assim, bem denso. Ele já começa com um lamento forte, sabe? Uma queixa do profeta direto para Deus. Exato. Aquela pergunta, né? Até quando, Senhor? Vou clamar e você não ouve. É bem angustiante. Sim, e ele grita violência, mas a salvação não vem. O cenário que ele descreve é, puxa, sombrio. Muita injustiça, maldade, destruição, briga, conflito por todo lado. É isso. E ele diz que a lei parece parada, não funciona. E a justiça? Totalmente distorcida. Com os maus cercando os justos, né? Um quadro bem pesado mesmo. Um grito de desespero. Totalmente. Mas aí vem a resposta de Deus, e ela é inesperada, para dizer o mínimo. Ah, com certeza. É desconcertante. Deus fala, tipo, olhem aí para as nações, observem e fiquem pasmos. Preparem-se para ficar de queixo caído, né? Exato. Porque eu vou fazer uma coisa no tempo de vocês que, olha, mesmo que alguém contasse, vocês não iam acreditar. Já deixa todo mundo tenso. Pois é, e qual é essa coisa inacreditável? Aí Deus revela. Os babilônios. Exato. Estou levantando os babilônios, aquela nação conhecida por ser cruel, super impetuosa. Que marcha pela terra toda para tomar o que não é dela. Quer dizer, a resposta para violência interna é uma força externa ainda mais violenta. É muito surpreendente isso. E o texto não alivia na descrição deles, né? Pinta um quadro bem vívido. Nada, como é que descreve? Fala que é um povo temido, pavoroso mesmo, que impõe a própria lei, a própria honra, são eles por eles mesmos. Autossuficientes no mal, digamos assim. Basicamente. E os cavalos deles, mais rápidos que leopardos, mais ferozes que lobos quando tá anoitecendo, sabe? Nossa, que imagem forte. E a cavalaria avança focada na violência, como se fosse um vento do deserto, varrendo tudo. E acumulando prisioneiros como se fosse areia. É uma força da natureza, quase. Praticamente incontrolável, é essa a impressão que dá. Uma força tremenda. E o texto ainda fala da arrogância deles, né? Sim, reforça muito isso. Diz que eles zombam de reis, riem dos governantes, das cidades fortificadas. Não respeitam nada. Constroem rampas para invadir, mostrando todo o seu poderio militar. Exatamente. E o ponto final dessa descrição é terrível. Homens culpados, cujo próprio poder é o seu Deus. O poder deles é o Deus deles. A força bruta como divindade. Pesado. Muito. E é aí, diante dessa resposta, que Abacuque volta a questionar Deus. Talvez até com mais força. É a segunda rodada, né? Ele primeiro reafirma a fé, o que é interessante. Sim, ele diz, Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, nós não morreremos? Ele tenta entender que Deus tem um propósito, que os babilônios foram designados para executar um juízo, um castigo. Ele tenta encaixar isso na visão dele de Deus, mas aí a coisa aperta, né? Fica difícil conciliar. Fica muito difícil, porque ele confronta Deus de novo usando a própria natureza divina como argumento. Como assim? Ele diz, olha, teus olhos são puros demais para contemplar o mal. Você não pode tolerar a transgressão. Ele está afirmando a santidade de Deus. Certo. E aí vem a pergunta crucial. Exato. Então por que você tolera esses traidores? Ele está falando dos babilônios, claro. Por que você fica calado enquanto gente ímpia engole quem é mais justo do que eles? Como pode, né? Como um Deus justo e santo usa um instrumento tão ímpio, tão perverso para punir o próprio povo? Essa é a grande questão dele. É o paradoxo que ele não consegue resolver. E para mostrar o desespero da situação, ele usa uma metáfora. Qual? Ele compara a humanidade a peixes no mar, criaturas sem um líder, sabe? Totalmente vulneráveis. Entendi. E os babilônios seriam... O pescador cruel. O inimigo ímpio que vem com anzóis, com redes e simplesmente arrasta todo mundo. E o pior, ele se alegra com isso, né? Exato, ele se alegra com a captura. Chega ao ponto, segundo o profeta, de sacrificar a própria rede. Como se a rede fosse um deus. Isso, porque é por meio dela que ele consegue viver no luxo, na fartura. É a idolatria da própria força, do próprio método, levada ao extremo. Que coisa impressionante. E qual é a pergunta final dele nesse capítulo? É uma pergunta que ecoa toda essa angústia. Será que ele vai continuar esvaziando a rede desse jeito?
destruindo nações sem misericórdia alguma? Fica essa pergunta no ar. Uau! Então, esse primeiro capítulo termina com essa tensão enorme, né? Quase dá para sentir. Com certeza. É a fé do profeta ali em conflito direto com a realidade brutal que ele vê e principalmente com essa resposta de Deus que desafia qualquer lógica humana de justiça. E o que eu acho incrível é a coragem de Abacuque, né? Ele não só lamenta, ele questiona, ele confronta Deus usando a própria santidade divina como base para o argumento dele. Mostra um tipo de fé madura, que não tem medo da dúvida, que busca entender mesmo quando dói. Exato. Fica essa imagem de um diálogo tenso, difícil, mas fundamental com o divino no meio do caos. E a reflexão que fica pra gente é essa. Como a gente lida com isso? Como conciliar a nossa fé na justiça de Deus com o sofrimento que a gente vê ou com os métodos divinos que parecem errados para nós? É. Até onde vai a nossa capacidade de entender os planos de Deus, né? Especialmente quando eles parecem tão contraditórios com o que a gente espera ou acha justo. Exatamente. É uma passagem que convida a gente a pensar sobre os limites da nossa compreensão diante da soberania divina. Deixa a gente com essa pergunta.